Opa, eu sou o Jefferson e na aula de hoje vamos conhecer o ícone elemento. O ícone elemento ele fica na aba projetos e nesse ícone ele permite você inserir, visualizar e editar uma lista de pontos e coordenadas no software Survey Master. Bora ver? Fala pessoal, essa é uma aula então para a gente poder se aprofundar um pouco mais na parte do elemento. Esse cara em laranja aqui que você está vendo aqui na tela. Falei um pouco dele a respeito na aula anterior, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco nele. Ele está então no menu projeto, você está vendo que eu estou selecionando o menu projeto. Vamos entrar aqui no elemento então para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Você vai ver que esses pontos que a gente está vendo aqui nesse momento a gente usou no decorrer do curso na parte de campo. Então vai ficar um pouco mais fácil de você entender para que serve esse elemento. Então voltando aqui, ó, basicamente a parte do elemento é todos os pontos que você tiver dentro da sua coletora. É sua lista de coordenada. Pontos que você importou de um TXT, pontos que você importou de um DWG, pontos que você importou para fazer locação, pontos que você coletou em campo, tanto em ponto parado, assim, ponto fixo, né, sem ser estático, mas no RTK, tanto quanto ponto em movimento, que é o coleta de dados automaticamente, tudo dentro do elemento vai estar aqui dentro, esses pontos aí, essa lista. A gente vai identificar cada um deles, ó. Entramos na parte do elemento, vamos começar com o menu aqui embaixo. Na parte de baixo aqui você percebe que os três pontinhos aqui que eu estou selecionando, ó, percebe que eu estou arrastando aqui, ó, o detalhe, tá vendo? O que é esse detalhe? O detalhe é porque quando a gente abre um ponto, vamos abrir uma lista aqui de ponto rapidamente. Olha, a gente já vai vir falar dessas listas, ó. Quando eu seleciono um ponto qualquer, eu clico na coordenada, ele deixa em cinza, aí sim eu posso vir aqui em detalhe. Ele vai abrir os detalhes desse ponto. Esse ponto aqui, o nome dele é CAD P0, tá vendo? Aí logo embaixo tem as coordenadas norte, este, então é o detalhe do ponto. Vou voltar aqui nessa setinha de voltar, do lado do editar, para a gente cair lá no elemento de novo. Vou fechar essa lista, eu minimizei essa lista, percebe que ela abriu e fechou porque eu cliquei nessa setinha da lateral. Quando eu clico aqui, ele abre e fecha os pontos que tem aqui dentro. A gente já vai vir falar a respeito deles. A gente pode buscar um determinado ponto, clicando aqui nessa lupa aqui embaixo, verdinho, ó. Se a gente clicar aqui, a gente pode buscar o nome do ponto ou através da descrição. Vamos buscar aquele CAD P0 lá que a gente acabou de ver, ó, só para você ver, ó. CAD P0, clico na lupinha, ó, ele já localizou o CAD P0. Eu posso selecionar esse cara aqui. Posso inclusive, se eu clicar no nome dele aqui embaixo, nessa bolinha preta, ó, aqui embaixo, ó, embaixo da categoria, tá vendo? Estou clicando aqui CAD P0. Se eu clicar nele aqui, ó, duas vezes, ele vai abrir exatamente os detalhes. Então a gente pode buscar e clica duas vezes nessa bolinha preta aqui na lateral que você abre os detalhes do ponto, através desse botão aqui de lupa, né? Esse multi-select é para a gente selecionar vários pontos ao mesmo tempo. Eu acabei clicando sem querer, mas olha só, vamos abrir essa lista de pontos aqui de baixo. Para a gente abrir essa lista de pontos, a gente clica nessa setinha da lateral, para ele abrir exatamente todos os pontos que estão aqui minimizados. Vou clicar nele aqui, ó, abriu toda essa lista. Aí se eu quiser selecionar vários pontos, eu posso clicar nesse multi-select. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Ou selecionando um por um, percebe? Ó, posso vir aqui, ó, quero P8, P10, o P2, selecionando individualmente. Ou ele aciona aqui em cima também, ó, selecionar todos. Posso vir aqui, clicar em selecionar todos, que ele seleciona todos os pontos. Percebeu? Então tudo isso por conta do multi-select. E aí, essa ação de multi-selecionar vários, individual, você selecionando um por um ou selecionando todos, você pode deletar todos de uma vez, clicando nesse botão delete aqui na lateral direita, ou você pode adicionar todo mundo para alocação. Porque quando a gente vai fazer essa lista que você está visualizando aqui, é a lista de coordenadas que eu importei de um TXT, de um DWG ou coleta de dados com RTK. Se eu clicar, e aí, como é uma lista de coordenadas, ele não está na lista de locação. Uma coisa é um, outra coisa é outra. Então, quando você vai fazer uma locação, você tem que adicionar esses pontos na lista de locação. Independente. Importei aqui do TXT, está aqui na minha lista, mas se você for fazer locação desses pontos, você tem que adicionar eles na lista de locação. E aí você pode, através dessa multiseleção que a gente acabou de fazer, selecionando todos, você pode clicar aqui em adicionar lista de locação de pontos. Ó, acabei apertando sem querer, ele deu sucesso ao adicionar, porque ele jogou todo mundo para lá, tá? Então esse multi-select, você seleciona todos ou individualmente para tomar duas atitudes, ou deletar todo mundo ou jogar eles para a lista de locação, que a lista de locação está lá na lateral aqui em cima, tá vendo? Nós temos dois menus, o pontos e o locar pontos, ó, aqui do lado direito. Ó.
Quando eu clico aqui, ele abre exatamente a configuração de locar pontos. Eu vou voltar aqui porque a gente ainda está falando da lista de locação. E aí então, a gente tem outra maneira aqui de adicionar os pontos, clicando nesse maisinho. Vou voltar aqui de novo que eu acho que foi muito rápido. Se você clicar nesse maisinho, você pode introduzir uma coordenada manualmente. Vamos imaginar que você está no campo, alguém te passou uma coordenada por telefone, ou por e-mail, ou por mensagem. Você vem aqui e introduz as coordenadas do ponto aqui, para você fazer uma alocação, para você inserir no seu desenho. Dá o nome do ponto, põe um código, aí você coloca as coordenadas dele aqui embaixo, norte, oeste e altitude. E aqui o tipo de coordenada. A coordenada local é a coordenada que está configurada no seu projeto aqui. Se você configurou com UTM Fuso 22, essa coordenada local é a coordenada da configuração sua. Se você quiser latitude e longitude, por exemplo, você clica na setinha para baixo e põe aqui, ó, WGS84 latilong, e ele altera para você poder inserir as coordenadas latitude e longitude aqui dentro manualmente, beleza? Então colocou as informações aqui, você dá um OK que ele vai jogar esse ponto lá naquela lista que a gente estava vendo, na lista de elementos. Eu vou voltar aqui na setinha para trás, né? E aí depois de tudo isso a gente já viu detalhe, buscar, multi select, adicionar, que foi esse maisinho, e tem esses 3 pontinhos aqui, que aqui a gente pode estar importando. Se a gente vai entrar na parte de importação já, mas basicamente se você clicar aqui em importação, ele vai abrir um menu para você fazer a importação. A gente já vai vir falando a respeito dele. Vou voltar aqui e aí nesses mesmos 3 pontinhos tem esse reciclar bin aqui. Para que serve esse cara? Se você deletar sem querer um ponto, vamos imaginar que eu venho aqui, eu deleto sem querer esse base P1, ó. Vou selecionar ele, clicando no multi select, selecionei ele, ó. Eu vou vir aqui em delete, OK. Deletei, puxa vida, deletei esse ponto, não era para ter deletado. Eu posso clicar nesses 3 pontinhos, clicar aqui em reciclar bin, e aí, ó, quem está aqui para mim, ó, exatamente esse ponto que eu acabei de deletar. Seleciono ele aqui, ó, pressionando o dedo aqui uns 2 segundos em cima da coordenada do ponto, ele vai abrir essa opção. Ele marcou esse cara aqui para mim, ó quem que abriu aqui, ó, eu apertei sem querer, sucesso ao recuperar, tá vendo? Mas ele abre a opção de recuperação. Vamos fazer com outro exemplo. Vou abrir a lista nova aqui que tem aqui, que eu joguei fora por algum motivo. Quero retornar, eu quero voltar, né? Ou seja, recuperar um ponto deletado, 111 aqui, ó. Se eu selecionar ele simplesmente, ele vai ficar assim cinza e não vai aparecer nenhuma opção. Você vai ficar meio perdido, mas você tem que fazer o quê? Na coordenada, pressiona ele uns segundos, ele vai abrir essa opção. Mesma coisa do multi select, você pode selecionar vários inclusive, ó. E aí aqui embaixo, ó, ele aparece o botão recuperar e o botão delete, mas a gente está como se fosse dentro da lixeira aqui da coletora. Eu posso clicar aqui em recuperar. Quando eu clico em recuperar, ele vai jogar esses pontos de volta lá para minha lista. Eu acabei de fazer isso com aquela base lá que a gente acabou de deletar, ó, e ela voltou aqui para mim já de novo. Percebeu? Então esses 3 pontinhos reciclar bin aqui, ó, é como se fosse a lixeira e a gente pode recuperar os pontos que a gente deletou aqui da nossa lista. Então basicamente, olha só, você percebe que a gente tem três opções aqui, ó. Introdução de ponto 90, né? A base ponto P1 e base ponto P1, posição, olha só as informações aqui na lateral, posição e autobase. O que é isso aqui, ó? Vamos lá, eu acabei abrindo todo mundo. Quando está esse botão aqui, ó, introduzir ponto, é que a gente introduziu esses pontos aqui do AutoCAD ou de um TXT, é uma importação. Então, essa importação, ele fechou e jogou aqui dentro, como se tivesse minimizado, como se fosse uma pasta de importação. Embaixo, ó, é que eu configurei a minha base, primeiramente, com uma posição fixa. E aí ele aparece aqui, todos os pontos que eu coletasse com aquela base de posição fixa, ele apareceria aqui. E aí embaixo ainda, como tem 3, a última aqui, ó, posição percebe autobase, eu configurei também minha base como a base automática. A gente vai ver isso sobre configuração de base na aula de configuração. Configurei essa base como autobase e coletei vários pontos utilizando essa base. Então esses pontos que eu coletei com a autobase, ele jogou dentro dessa pasta aqui, teoricamente, do autobase, entendeu? Então você percebe que são como se fossem pastas, e para a gente abrir eles, a gente fica separado, fica organizado, né? A gente clica aqui nessa setinha para a lateral, que ele desce essa setinha, olha, percebe essa setinha aqui para o lado agora? Ele fica exatamente assim. E aí aqui a gente tem algumas informações que é importante você saber também dentro da pasta elementos, ó. A base, ela fica dessa maneira aqui, ó. Vou selecionar a base clicando na coordenada dela, ele grifa assim. Então ele fica com esse símbolozinho de B, base P1, as coordenadas da base, latitude e longitude, estou arrastando para o lado.
com o meu dedo. Ele é uma descrição, um status base, percebe? A altitude dele. Aí logo embaixo, ó, a gente tem uns pontos, ponto fixo, P1, P2, P3, P4 e a descrição dele, ó, TN, árvore, isso porque eu arrastei para o lado, tá? Por isso que eu estou vendo isso. Se você não vê, arrasta para o lado aí, para um lado e para o outro, que você consegue fazer exatamente isso que eu estou fazendo. E aí tem ponto pra caramba. Outra coisa que você vai ter que perceber também, que você vai perceber, ó, tem um xizinho aqui, ó, ponto 101. Vamos arrastar para o lado, ó. Ponto 101, tudo ponto fixo, tá vendo o status dele? E aí o xizinho é 101, porque ele é um ponto parado com o equipamento RTK. É um ponto que eu coletei, nivelei o bastão, nivelei a bolha e coletei esse ponto, ele pegou um ponto ali. Agora você percebe que o de baixo aqui, o 103 no caso, é uma descrição caminho, e aí ele tem uma setinha para o lado direito, porque esse ponto foi coletado no modo levantamento automático, que a gente configura ele para coletar em tempo ou em distância. Você vai ver esse levantamento automático, mas basicamente entenda que o X, no caso desse 101, é um ponto parado. E aí quando tem esse tracinho para o lado, é um ponto em movimento, um ponto que a gente coletou automaticamente em movimento, para você saber quais os pontos que você coletou. Vamos descer mais um pouco, ó. Essa lista aqui está completa. A sua provavelmente quando você coletar só ponto com RTK só vai estar Xzinho. Quando você coletar um ponto com caminhamento, vai estar exatamente essa setinha. Agora aqui embaixo, ó, a gente tem dois pontos. O LO underline P3 underline 0 e aí o LO underline P5 underline 0. Percebe que o ponto dele mudou também. O símbolo dele é uma bolinha com um pontinho no centro. O que é isso daqui? É um ponto de locação. Ou seja, eu fiz uma locação, localizei o ponto, fiz a implantação desse ponto no terreno e levantei ele. Ou seja, eu gravei aquela informação. Então ele fica exatamente dessa maneira. Esse LO, a gente configura ele, é um prefixo que fala, é uma configuração para a gente identificar facilmente que a gente levantou esse ponto. O LO é um ponto de locação, a gente configura, você vai ver isso na aula de configuração ali da parte do Topo Survey, fica tranquilo que você vai entender tudo isso. E aí o P3 é exatamente porque eu loquei o P3 e fiz a coleta dele. Agora eu tenho uma prova exatamente das coordenadas que eu cheguei nesse ponto P3, você entendeu? Então basicamente é isso. Então esses são os símbolos que você precisava entender. E aí essa parte do elemento é tudo isso relacionado à lista de coordenadas. E aí do lado aqui, ó, do lado direito, a gente tem o locar pontos, que ele abre exatamente a lista de locação dos pontos que a gente pode fazer a locação em campo também. Isso tudo dentro do elemento. Você percebe o tanto de coisa que tem aqui dentro do elemento, né? E aí vamos falar um pouco a respeito deles aqui também, ó. Deixa eu só voltar aqui para ele desmarcar. Vou voltar aqui então, ó. A gente estava em pontos, estou clicando aqui em locar pontos agora, do lado direito. E ele abre exatamente a minha lista de locação. É basicamente como se eu pegasse aqueles pontos lá e jogasse aqui para a lista, como a gente viu no começo ali da parte do elementos. E a gente tem, quando ele está em locação aqui, percebe que ele tem uma bandeirola rosa, vermelha, sei lá, eu acho que é rosa isso aqui. Uma bandeirolinha rosa. Isso porque, como está rosa, é porque você não fez a locação dele ainda. E aí, olha só, o P3 que está aqui e o P5, eles estão em verde, porque eu já tinha feito a locação dele. Então, quando você faz a locação e faz o levantamento, ele marca aqui para você, ó, o verde está tudo ok, você já fez o levantamento, você já fez a locação e o levantamento desse ponto. Então, você pode verificar os pontos que faltam, os pontos que você tem que locar ainda. Você percebe que essa lista de locação minha está enorme. Por quê? Eu joguei todos os meus pontos anteriormente aqui para dentro. Porque aquela hora lá no começo eu apertei sem querer para jogar aqui para dentro da locação. E aí vamos supor que você está lá na locação, já vou adiantar alguma coisa aqui, os equipamentos estão configurados, base rover, você seleciona um ponto aqui, o P6, você clica nesse botão locar, que ele vai te dar a direção para você poder ir em busca desse ponto, fazer a locação. Então a locação basicamente é isso, é simples assim, mas a gente vai ver mais detalhadamente. Vamos voltar aqui, ó, lá para a lista de pontos, ó. Voltei aqui, estou na lista de pontos, tá? Tem bastante coisa para a gente falar, né? Vamos abrir essa introdução ponto aqui, ó. Esse introdução ponto, ó, 90, percebe também que está escrito aqui CAD, como eu já tinha te mostrado, CAD P0. O que é CAD P0? É exatamente também uns pontos importados do AutoCAD. Aí quando importa do AutoCAD, ele faz a leitura dos pontos, renomeia, chamando ele de CAD aqui para você não confundir. Quando você vê lá no desenho, você vai ver CAD, então você vai conseguir perceber que esses pontos foram importados do AutoCAD, para você diferenciar pontos feitos no levantamento, pontos feitos na alocação e pontos importados do AutoCAD. Então vai ficar com esse CAD
P1 aqui para você locar esse ponto, para você chegar próximo dele, para você poder visualizar no seu mapa, beleza? Então essa é a parte aqui de elemento, não tem segredo, você viu que tem bastante detalhe, mas é bem intuitivo esse software, como você pode perceber. Então essa aula aqui de elementos finaliza, a gente vai vir falando agora a respeito do gerenciamento. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Vocês viram como é fácil visualizar uma lista de pontos que você inseriu ou que você coletou em campo no software Survey Master? Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha para os seus amigos. Ah, não se esqueça, a Intergel comercializa toda a linha de equipamentos da Conave e temos a melhor condição do mercado. Se inscreva no nosso canal.